Pulso Empreendedor. Oferecimento Credicomim e Elo Gestão. O melhor mix do Brasil. Jornal da Mix. Empreendedorismo. Começa agora Pulso Empreendedor com Mark Doubles e Vinícius Chaves. Bom dia. Bom dia, Iago. Bom dia a todos os ouvintes da Mix FM. Começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para que você transforme a sua própria realidade. Esse é o Pulso Empreendedor, ao vivo aqui na Mix FM. Eu sou o Malek Doubles. E eu sou o Vinícius Chaves. E não se esqueça de seguir aí o Pulso Empreendedor nas redes sociais, interage com a gente, manda suas dúvidas, sugestões e quem sabe aí não vira tema de um pulso. A gente te responde ao vivo aqui no programa, né, Vinícius? É isso, a gente tá aguardando, o pessoal vem mandando alguns comentários, a gente já tá se preparando para em breve trazer alguém para conversar com a gente aqui, Malek. É isso aí. Além disso, se você estiver nos ouvindo pelas plataformas digitais, segue a gente no seu aplicativo aí, Spotify, Deezer, iTunes, e dessa forma você recebe também uma notificação sempre que a gente lançar um novo episódio. Bom, no tema de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre uma atividade que é muito tradicional, mas que também pode trazer inovações, né, Vinícius? Com certeza, tem muitos setores, muitos segmentos em que já são milenários, podemos dizer assim, né, Malek? Mas eles vêm ao longo do tempo inovando, se transformando e cada vez mais surpreendendo o mercado, né? É verdade. Os negócios imobiliários, eles também estão se adequando a essas mudanças, né? O dinamismo do mundo de hoje e também essas mudanças nos hábitos dos clientes, nas preferências do cliente. A gente sempre fala muito nessas mudanças dos hábitos de consumo e as mudanças do perfil do cliente também, né, Vinícius? Com certeza, e não podia ser diferente com o setor imobiliário, tendo em vista as preferências, até mesmo a configuração familiar das pessoas atualmente, que vem mudando cada vez mais, né, Malik? É verdade. O mercado imobiliário, sempre muito tradicional, ele também tem se mostrado promissor num momento agora em que a taxa Selic está baixa, né? A gente tem um sinal claro do governo federal aí para que as pessoas invistam, para que o dinheiro não fique parado, e a construção civil, o mercado imobiliário se torna aí atrativo nesse momento e também muito promissor, porque muitas inovações estão chegando nesse mercado que é tradicional. Falando em mercado tradicional, a gente falou uma vez sobre tradicionalismo, sobre chimarrão também, e como é possível inovar em coisas que são tradicionais, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como é possível também inovar num mercado imobiliário, e para isso a gente recebe a Vinéia Cash. Ela é sócia gestora da Camaro Imobiliária, é também sócia idealizadora da Camaro TDH, uma espécie de test drive do imóvel, assim, mas ela vai falar um pouquinho depois. Seja bem-vindo, Vinéia, tudo bem? Bom dia. Obrigada, Malek, bom dia. Obrigada, Vinícius. É uma oportunidade imensa estar aqui, podendo falar um pouquinho do que você disse, mercado imobiliário, do tradicional, assim a inovação também, um pouco atrasado. Mas um pouquinho mais atrasado, a gente está acelerando agora. Bacana. Que bacana, Vinéia, até pra gente já esquentar o gogó aqui, né, e começar o programa com a nossa palhinha, a gente comentou, a Malek falou na abertura do programa, né, que as mudanças, né, e as preferências das pessoas, do consumidor, elas vêm mudando cada vez mais. Na sua opinião, se for para eleger, a gente sabe que são várias mudanças, mas se for eleger uma das mudanças que mais impactou no mercado imobiliário, qual delas você elegeria? Imediatamente a inovação junto à robótica, né? A gente não pode deixar de olhar para isso, que vem com uma inovação em todos os mercados. Como eu falei, o mercado imobiliário está atrasado e gerou um grande impacto para a gente, sim. Em meio a essa crise que ultrapassamos aí pelo menos 5 anos estagnados neste mercado, não deixando de fazer negócios, mas o corretor de imóveis, o profissional, né? Um dos do mercado imobiliário sentiu de perto, vendo aí a parte da inovação. Hoje você podendo entrar num chat de uma imobiliária e falar muito bem com o robô, dando aquele atendimento diferenciado para o cliente onde ele quer, a agilidade, a rapidez. Mas esse impacto fez também a gente sentir de que teríamos que mudar a nossa rotina. O profissional teve que sair de trás da mesa. E eu olho isso de maneira bastante positiva. Por isso, inclusive, que a gente conseguiu, dentro dessa mudança e desse impacto, trazer a inovação para mais perto do cliente também. Isso na realidade de Lages, falando assim, né?
Bacana. Então a gente já vai para nossa entrevista em si, a gente tem alguns recadinhos para nossa audiência aqui e a gente começa então com a nossa dica financeira, que é um oferecimento da Crédito Comim. Você sabe hoje para onde está indo os lucros, né, que o banco que você tem conta gera? Então, você sabe quanto desse dinheiro é investido dentro da sua cidade, na sua região? Então, quando você faz parte de uma cooperativa de crédito, você tem participação nos resultados e o dinheiro permanece no seu bolso, circula na sua cidade, afinal você também é sócio, né, da instituição. E de quebra você conta com os mesmos produtos financeiros de qualquer outra instituição, porém com taxas extremamente baixas. Então, traga essa conta para a Crédito Comim, converse com o pessoal, procura o posto de atendimento mais próximo e sinta a diferença aí para você. E a dica financeira é: implante um plano orçamentário na sua empresa. Olhe para o histórico dos custos, receitas que a sua empresa teve nos últimos 6 meses. O ideal seria até 1 ano. E projete quais os custos, né, que você vai ter ao longo dos próximos meses. Mas não esqueça de simplesmente fazer um Ctrl+C e Ctrl+V do que aconteceu. Pense no que você vai, em que pontos você quer crescer, quais os investimentos que você vai ter que fazer, quais são as variações, até mesmo de fornecimento de matéria-prima, algumas taxas, alguns índices que podem balizar a sua empresa também, e faça esse planejamento. Assim vai ficar muito mais fácil para você tomar decisões de investimentos e de onde você quer chegar, né? Para que você não tenha um susto lá na frente e você pode correr os riscos de forma mais calculada, né? Então, essa é a dica de hoje. A gente passa também agora para os destaques do Pulso, né? A gente traz um destaque muito a ver com o que a gente está falando hoje no nosso programa, que é sobre setor imobiliário, e o setor de construção civil. Ele projeta uma recuperação mais vigorosa em 2020, com a taxa básica de juros no menor patamar da história, 4,25% ao ano. A projeção é de que a atividade do setor ganhe força e registre crescimento de 3% em 2020. Nesse cenário, os investimentos devem crescer de maneira geral e a construção civil voltaria a representar aí uma locomotiva dentro do PIB do país. A virada para o setor ela iniciou no segundo semestre agora de 2019, do ano passado, quando a construção cresceu 0,4% segundo o IBGE e interrompeu um longo período de retração, né, Malik? Mais ou menos esses 5 anos que a Vinéia comentou, né? Então sente ali na hora o corretor de imóveis, construção civil, né? O mercado imobiliário ele tem realmente esses reflexos e tem essa característica de ser um setor também que pode acelerar. A Vinéia gosta dessa palavra, né? Acelera o país aí também, consegue puxar diversas outras atividades, até pela questão de insumos também que utiliza na construção e também em decorrência desses imóveis aí, toda uma série de outros investimentos que vem em decorrência. Partiu a entrevista? Vamos lá, então vamos para a primeira entrevista. Pode largar a primeira aí, Malik, pra gente. Então, todo empreendedor ele precisa estar atento aos seus clientes, né? A gente fala muito disso no programa, né, Vinícius? Independente do setor, hoje todo mundo tem que estar muito focado em entender esses hábitos, né? E aí eu fico me perguntando assim, o que as pessoas querem quando elas vão alugar, quando elas vão comprar ou quando elas querem vender um imóvel? Eu acho que era bacana a gente pensar um pouquinho sobre isso. O que mudou nos hábitos dos clientes, Vinéia, em relação ao mercado imobiliário? Vamos lá. Falando em mercado tradicional, imediatamente, não diferente de outros mercados, o que o cliente primeiramente procura é valor, certo? O que mudou nesse período e que a inovação veio para acrescentar? Hoje, eu como corretora de imóveis, eu não tenho mais que ter a experiência no valor do imóvel. Eu passei a ter a experiência no valor da informação. Então isso é muito importante, Malik, para a gente poder estar chegando no cliente. Um outro segundo ponto que eu acredito e sou assim, me cobro para ser bastante relevante nesse mercado é eu estar disponível ao tempo do cliente. Então assim, com a agilidade, com a rapidez da inovação, se eu perder o time do meu cliente hoje de mostrar para ele o valor dessa informação e mostrar para ele que é possível ele comprar aquele imóvel através de mim ou através de uma parceria, né? Que hoje a gente tem que olhar muito para isso, para a gente poder fechar esse negócio, eu já perdi lá atrás. Certo. O cliente ele já vem com a informação pronta. Hoje eu já tenho que ter a plataforma, a ferramenta oferecendo tudo de informação. O que eu vou elencar para eu conquistar esse cliente sendo um diferencial é justamente o que eu vou mostrar de valor da minha profissão hoje para ele. Porque comprar um imóvel hoje não depende mais de um profissional da corretagem, certo? As plataformas oferecem isso. Só que ainda é um mercado de muito risco, onde depende de muita confiança. Então, se eu tiver o tempo do cliente, se eu tiver a informação certa, correta e segura, eu consigo fazer com que ele compre ou alugue ou venda conosco. Muito legal.
E você comentou no começo do programa, né, na nossa palhinha, e aí você falando agora também, eu fico imaginando as mudanças que ocorreram dentro da imobiliária. A gente sabe que digamos pro cliente, né, nesse contato tiveram várias mudanças, mas a título até mesmo de tecnologia, como você falou, né? Quais são as tendências, o que você tem visto de inovação no sentido da imobiliária mesmo, na gestão, até mesmo, não sei se vocês utilizam um CRM, enfim, quais são as tendências e inovações nesse sentido? O CRM hoje está no meu celular aqui. Eu costumo dizer que eu tenho que acordar, a primeira atividade do dia é ver a temperatura, né? Que a gente vê lá a previsão do tempo, olhar para minha planilha financeira para saber o que eu tenho que correr atrás, porque eu sou um profissional liberal, um empreendedor, e em segundo passo já o meu CRM, saber quem que clicou lá na madrugada procurando aquele imóvel, porque sim, pessoas têm insônia e procuram imóveis. Mas vamos lá, as tendências. O aumento, tá, dessa relevância agora e dessa baixa dos bancos, das taxas, tá gerando uma procura que, trazendo um dado aqui da minha imobiliária a nível de Serra e Litoral, que é o que a gente atua, já aumentou em torno de 30% em 2 meses, falando de janeiro e fevereiro, certo? Automaticamente, eu trago como tendência também um conjunto de coisas, que seria, as pessoas passaram a ter um ritual e uma maneira diferenciada de poder comprar, certo? Então nós mudamos as estruturas dos imóveis, né? Tá aqui o Malik, sabe, hoje cada vez mais as famílias estão reduzidas, então a gente tá trabalhando muito hoje com o complexo de tudo que um condomínio pode oferecer e não mais 1 metro quadrado privado, certo? Uma outra mudança que vem como uma tendência muito bacana, principalmente para os jovens, não vai se comprar mais imóveis sozinho, apesar de ser uma decisão familiar, mas aquele solteiro, ele tá olhando sim para as cooperativas, e você compra em grupo hoje, certo? Reúne aí 5 amigos, compra lá o apartamento na praia e cada um utiliza por um tempo. Isso é muito mais vantajoso no investimento e também tem o retorno do conforto, enfim. Outras coisas, os condomínios, os meios de comunicação, eles passaram a ser mais exigentes, eles passaram a ser mais rápidos, mas eles não podem perder a credibilidade. Então, se eu coloco naquele momento, Vinícius, um imóvel, se eu subo um imóvel na minha time dentro da minha rede social, eu preciso, voltando à questão do tempo, me permitir estar lá pelo menos 15 a 20 minutos, porque um like que gere uma conversa já é o início do meu atendimento. Um diferencial que bate de frente para o profissional. E a inovação está no atendimento. Então, voltamos. O valor é o que mais procura, mas o atendimento desempata o negócio. É o que as pessoas estão buscando, algo personalizado, né? Elas Justamente. querem a solução para aquilo que é muito específico para elas, né? É muito bom falar com o robô. Ele é rápido, certo? Né? A gente às vezes fala lá, até para fazer hoje o crédito imobiliário, você liga para os bancos, o robô atende lá pelo menos 4, 5 perguntas fundamentais. Mas aí você está fazendo um crédito imobiliário para comprar um imóvel. Mas será que o robô sabe se esse imóvel está devidamente regularizado, que vai passar nessa carta de crédito bancária? Entra o profissional aí. Então, assim, tendências a mais nesse conjunto de tudo que eu falei para você, vem, por exemplo, formatos de visitas. Hoje, no site da minha imobiliária, fazendo um pouquinho do jabá aqui, já entra você com a visita virtual. Você já pode estar em frente ao imóvel, as placas já começam a receber o QR Code. Então, assim, essas tendências todas eu acho bem bacana, pela agilidade, mas o profissional tem que estar Agora, presente. o que eu acho legal é que essas dicas não são aplicáveis só ao mercado imobiliário. Você que está nos ouvindo aí, você pode utilizar esses conceitos e tudo que a Vinéia falou sobre inovação e sobre observar o cliente, ter cuidado com esses comportamentos, essas posturas também empresariais, você pode aplicar no seu negócio. A gente está indo para um rápido break e a gente já volta com o nosso bate-papo sobre inovação no mercado imobiliário. Não sai daí, já voltamos. E o segundo tempo da coluna Pulso Empreendedor com Mark Doubles e Vinícius Chaves. Segundo tempo, e agora cada vez melhor com essa trilha entrando assim no intervalo, a gente volta mais animado ainda com o Pulso Empreendedor, seu programa de empreendedorismo aqui na Mix FM. Eu sou o Malek Doubles. E eu sou o Vinícius Chaves. E a gente tá aqui também, chegou aqui no estúdio aqui a nossa amiga, a nossa estagiária aqui, a Vitória. Bom dia, Vitória, tudo bom? Bom dia, tudo bem? A Vitória vai estar presente também com vocês aí, vocês vão ouvir mais essa vozinha aí, daqui a pouco com entrevistas, novidades. Tem um trabalho muito bacana que já tá rolando. Se você quiser acompanhar lá no pulsoempreendedor.com.br, tem o nosso blog também com informações e com muito conteúdo, aquilo
aquilo que você escuta aqui na rádio, na Mix FM, você também pode ler lá alguns artigos, e a Vic já lançou lá um artigo bem bacana falando o que é empreendedorismo, então você também pode curtir lá com a gente. E a gente tá aqui então com a Vinéia Cash falando um pouquinho sobre inovação no mercado imobiliário, mas antes uma dica rápida da Elo Gestão, né, Vinícius? É isso aí, a gente tá falando hoje sobre inovação no mercado imobiliário, e para você inovar, você precisa olhar para o seu negócio de uma forma diferente. Você não pode ficar lá como um robozinho, né? Como a Vinéia comentou, executando todas as ações. Então, para isso, você vai precisar deixar de executar e empreender de verdade. E é nesse ponto que a Elo Gestão pode te ajudar. A Elo Gestão terceiriza suas rotinas administrativas, financeira, a parte de relacionamento contábil, departamento pessoal, enfim, tem uma série de atividades que eles terceirizam para você a um custo super acessível e você ganha tempo para crescer o seu negócio. Então, acesse elogestão.adm.br, agende uma análise lá com os especialistas e em breve também uma nova marca da Elo Gestão aí com muitas novidades também. Voltamos para a entrevista então, Tio Mari. Voltamos. Em termos de inovação, Vinéia, a gente falando muito dessa palavra, você falou ali dos robozinhos e tem tanta coisa acontecendo, mas você desenvolveu algo, isso é muito bacana também quando a gente traz alguém aqui que desenvolve também as ideias, não só acompanha o mercado, mas desenvolve, é uma espécie de test drive do imóvel, é assim que fala? Fala pra gente um pouquinho sobre essa ideia aí. Então, Malik, você sabe que eu tô à frente na gestão quando a gente abriu a empresa em 2010, estamos aí há 10 anos nesse mercado e já lançamos com o nome do Camaro, né? Camaro Imobiliário. Então as pessoas hoje já sabem, já conhecem, sabem que Camaro hoje não é mais só um automóvel, pelo menos aqui em Lages e no litoral. Ocorre que dentro desse mercado automobilístico e também conhecendo um pouco das tendências andando, porque nesse período de crise, voltando um pouquinho, nós estávamos falando, o corretor de imóveis que não estava vendendo, ele se aperfeiçoou e eu fui buscar o estudo. Eu conheci o test drive do imóvel nas grandes construtoras de São Paulo, né? Fora do Brasil também, através da Flórida, onde eu tive a oportunidade de fazer workshops e tudo mais. E lá eu vi que eles podiam dar a experiência para o cliente em ficar um final de semana ou uma semana ainda morando naquele apartamento, mas unidades próprias de construtora, certo? Certo. Quando eu vi essa experiência, eu disse, poxa, que legal, o cara pode experimentar antes de decidir, é igual o carro, porque você vai ali na concessionária, anda com ele, vê que ele não bate muito nas rodovias, tal, né? Gostei da tecnologia, vou fazer minha proposta. Por que não o imóvel? O maior desafio da Camaro foi porque a gente sabe, você também, que em lá a gente não tem muitas construtoras e apesar delas serem poucas e terem seus estoques das crises, elas não iam ceder para mim o imóvel para eu deixar você morando 6 meses, 1 ano. Imagina você experimentar, Vinícius, um ano para você morar no imóvel para depois você pagar ele. Você já se imaginou nisso? Deve ser interessante para quem é pro cliente, né? Mas seria fazendo um comparativo, né? A mesma coisa que o cara querer fazer um test drive no carro por uns 2 meses, né? Por daí fica passeando com o carro. Eu diria, né, que a sensação térmica é essa. 2 meses dentro de um imóvel, de um carro é praticamente 2 meses, 1 ano experimentando o imóvel. Pois bem, isso se tornou possível a partir do momento que o quê? Eu identifiquei, eu falo porque eu era a rata do negócio dentro da imobiliária, mas tem todo um conjunto de uma equipe estudando isso, até mesmo junto disso meu sócio, o Rodrigo. Mas a gente identificou um nicho de mercado que eram os imóveis usados com grande estoque, querendo ser vendidos em 2, 3 anos já no mercado, passando por várias imobiliárias. E esses vendedores, precisando desse investimento, não estavam conseguindo vender pela crise ou por volume muito alto e tudo mais. Poxa, para mim, o imóvel estando disponível, vazio, certo? E ele parado no mercado, o que nós identificamos? Vamos fazer um test drive no seu imóvel? Vamos deixar com que esse cliente decida pela compra. Para o senhor vendedor, é uma venda programada, certo? Certo. E o senhor vai ter uma receita acima do valor de uma locação. Porque o comprador vai entrar neste imóvel, Vinícius, morando, pagando uma parcela que não é aluguel. A gente chama de parcela aplicada. E vai ser com base no quê? Naquele financiamento que ele tentou fazer, mas ele não tem a entrada. Então, nós identificamos, primeiro, a dificuldade do vendedor vender, imóvel parado, estoque vazio, depreciando, desde uma janela quebrada ao mato do jardim crescendo. Vamos lá para o comprador, quero comprar, tenho crédito, mas não tenho toda a entrada. Beleza, você vai pagar 12 meses morando no imóvel, experimentando. Se você ficar com ele, tudo que você pagou aplicado no mês retorna
no desconto do imóvel. O vendedor é muito bom eu poder chegar, Malik, aqui, você tem um imóvel para vender? Tem. Então tá, vamos colocar no mercado. Primeira coisa que você vai me perguntar, Vinéia, quanto tempo demora para vender meu imóvel? Se algum corretor de imóveis te precisar um tempo, ele tá te iludindo. Não tem como saber. Certo. A gente vende imóvel em 2 dias, como a gente tem imóveis 2 anos no estoque, beleza? Mas com o test drive eu consigo te dizer, olha, eu tenho aqui uma ferramenta, um modelo de negócio que em 1 ano eu posso concretizar. Lógico que existe nesse meio muito relacionamento, muita conversa, porque é um imóvel usado. Então ele vai ter avarias, ele vai ter situações que nós temos que corrigir para que esse cliente fique com ele, porque ele pode desistir. O comprador, afinal de contas, ele está experimentando. Quantos carros você roda antes de você decidir pela compra? Certo. Quantas concessionárias você vai? Certo? A grande vantagem é que o Test Drive, ele é pioneiro do imóvel usado em Lages, nasceu aqui. Ainda somos a única imobiliária, mas vendo que a ferramenta foi bem atrativa no mercado e aceita desde 2016, quando a gente começou com o nosso primeiro laboratório, tivemos a oportunidade, fomos convidados pelo Orion e vamos transformar aí o Test Drive agora. Por isso a Camaro TD, né? Que é a Camaro Test Drive, lá dentro como uma startup. Legal. Onde agora vai nascer o robô do Test Drive, aí né? Toda a plataforma. Em cima, né, justamente. Mas o Test Drive já está há pelo menos 4 anos isso aí que na você atuação. falou é super importante, porque muitas vezes as pessoas pensam que elas têm que ir pro Orion para desenvolver alguma coisa, quando na verdade a inovação veio justamente, primeiro, de você perceber uma necessidade de mercado, de você perceber uma necessidade, né, dos clientes, de você perceber também um potencial que existia latente ali, né, de recursos, de imóveis que estavam no estoque, como tu diz, imóveis que estavam parados. Sim. Mas de você ter essa percepção e criar uma solução real que é interessante para todos os lados. Sim. E isso é inovação. E também mostra que você foi buscar algumas coisas fora do país, inclusive, mas que inovação é isso, você trazer algo que de repente acontece em outro país, trazer para sua região é uma inovação. Era isso também. Que eu ia falar, porque a gente pensa que inovação é a gente ficar batendo a cabeça para criar algo do zero, né? E a gente sabe que outros mercados, eles estão um pouco à frente do nosso e tem coisas que a gente pode trazer para cá. O Arthur Igreja, na sua palestra, ele fala, né? Com todo respeito, mas se os taxistas tivessem há 5 anos atrás pesquisado no Google o futuro do táxi, eles já iam saber que o Uber estava vindo aí, né? Então não teriam enfrentado esse problema. E é claro que agora estão todos, né? O mercado se adapta a toda essa mudança, mas eu acho que é muito do que você fez também, né, Viné? De buscar, é claro, adaptar essa inovação para a realidade local, mas resolver um problema que a gente também tinha aqui na nossa cidade. Com certeza você vai expandir isso para outros locais também, né? É uma dica que eu acho bem fundamental deixar aqui, e até para quem está ouvindo sobre empreendedorismo, e é a ideia do programa. A gente muitas vezes, para inovar, fica atento a querer saber o que eu posso melhorar no meu mercado, na minha atividade e tal. E eu digo o seguinte sempre: olhe para o mercado do teu cliente. Certo? Eu consegui desenvolver o test drive de uma maneira efetiva para que os dois lados tivessem um equilíbrio, certo? Comprador e vendedor, porque os dois têm que ganhar bem no negócio, a partir do momento que eu consegui acompanhar toda essa questão da automobilística. Certo? Então a gente consegue comparar, por exemplo, lá dentro da Camaro, tudo bem que veio a história test drive, carro, Camaro, mas as nossas reuniões se tornaram o nome de oficinas. Então a gente tem as oficinas lá para ver, chegar um momento de ver se o comprador realmente vai ficar com aquele imóvel ou não. E uma coisa que é bem interessante, Malik, por que a gente foi parar dentro do Orion? Só para fazer uma plataforma para os clientes chegarem melhor? Não. O test drive que vende o imóvel está lá dentro da Camaro Imobiliária, certo? O que está dentro do Orion agora é a nova empresa, a Camaro Test Drive, que vai vender a plataforma e o modelo de negócio para outras imobiliárias. Perfeito. Para mim não basta ter um modelo com sucesso dentro de Lages. Então eu já estou fazendo hoje a nível de Brasil palestras, né, e eventos onde eu participo divulgando a ferramenta, e muitos corretores e até mesmo empreendedores olharam para o negócio e nós também queremos, porque o test drive na verdade é um novo setor, é onde você converge a locação para a venda, e detalhe, você está ganhando das duas formas, de maneira clara, de maneira que você ajuda o cliente comprador no início e o vendedor ao final. O que é muito legal nessa tua solução e no que vocês estão propondo com a startup é que vocês resolvem um problema da sociedade. Vocês resolvem um problema que é comum dos dois clientes, vamos dizer, de quem quer vender, de quem quer comprar, enfim, a gente consegue ter um resultado muito bacana nesse sentido. E o que é legal é que isso, como a gente falou antes, pode ser replicado para outros mercados. Então você que está nos ouvindo, pense, ao invés de focar naquilo que
que tu vende, como eu vou vender mais aquilo que eu já vendo, você compreender essas mudanças que o mercado está sofrendo, que as pessoas estão sofrendo, para justamente atender uma outra demanda, uma dor mesmo, né? Isso, é isso aí. É isso mesmo. Chegamos aí ao final do bate-papo. Tem mais uma perguntinha. Eu acho que dá tempo ainda. Dá tempo, quantos minutinhos a gente tem? 3 minutinhos. O Iago já tá aqui, o cartão amarelo. Não, mas dá mais 3 minutinhos aí. Ó, Vinéia, rapidinho então, só pra finalizar. Uma dúvida comum das pessoas que vão investir no mercado imobiliário é aquela: será que eu compro um imóvel, imobilizo o meu capital e aí tem uma segurança, ou será que eu vou morar de aluguel e aí invisto em outra coisa? Como que você enxerga? É uma dúvida comum, é difícil de responder porque é muito específico, é muito pessoal isso, mas como que você enxerga essas questões? Essa eu costumo dizer que é a melhor dúvida quando chega na nossa mesa, né? E é onde a gente parte para consultoria imobiliária, onde eu posso pelo menos em meia hora, 40 minutos responder para o meu cliente e identificar a partir da necessidade dele. Eu sempre digo o seguinte: aquela opção que muitas pessoas usam na mídia, pagar aluguel e jogar dinheiro fora, eu bato na tecla e falo: eu sou gestora de uma imobiliária e pago aluguel há 10 anos. Tá respondido? Imobilizar, às vezes, o investimento faz com que você olhe para um investimento menor, tenha ele em volume e te dê uma receita para pagar o teu aluguel maior. Pensem nisso. Outro detalhe: muitas características, não só aluguel ou comprar um imóvel. Existe aí consórcio que bate de frente com financiamento, tem muito comparativo. Então, isso é uma coisa que eu digo: procura a gente na Camaro Imobiliário que a gente vai poder responder melhor, mas ambos é bom de se pensar. E imóveis sempre foi um dos melhores negócios a se investir. Você matou bem essa pergunta, porque a questão é analisar o caso de cada um. Se ele for investir em algo que é mais rentável, né, vale a pena de repente ele investir e aí alugar um imóvel, e aí fica muito bacana pensar nisso. Então essa dica é importante, você tem que pensar como investimento, não só como aquela questão muitas vezes emocional de ter a segurança de ter um imóvel, né? Tem que pensar se isso vale a pena. E um detalhe rapidinho: quem dá essa consultoria é o corretor, não é o robô, tá? Não é o robozinho, né? Se ele não consegue, né? Isso é interessante. Bacana, nenhuma inovação por enquanto resolveu isso. Nossos agradecimentos ficou curto de novo, né? Ficou pra variar, né? A gente agradece aí o Orion Parque Tecnológico, que é nosso parceiro. Também. O Pulso é uma empresa virtual do Orion também, a Serumar Marcas e Patentes, a Wind Digital. Um grande abraço, obrigado, Vinéia, obrigado por você estar conosco. Obrigado aí a todos os ouvintes, Victória, Iago e a toda a galera da Mix FM. Um grande abraço. Valeu, galera. Segue o Pulso. Um beijo. Pulso Empreendedor volta na próxima segunda-feira. Jornal da Mix tem oferecimento de Mega Bebidas, a sua distribuidora Coca-Cola, Amistel, Kaiser, Heineken e Energético Monster para a Serra Catarinense. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região, 999-15-10-50. E a Verso Segurança e Monitoramento Eletrônico, 24 horas. 3224-1688. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Pulso Empreendedor, oferecimento Credicomim e Elo Gestão.